Então, boa noite. Vamos fazer a leitura do livro Seara dos Médiuns para preparar o nosso ambiente. E o texto de hoje é Pedidos, baseado na questão 291, parágrafo 18 de O Livro dos Médiuns. Não peças aos amigos espirituais para que te rasguem um veio de ouro. A fortuna imerecida pode sepultar-te o coração na cova da preguiça. Não peças aos benfeitores da vida maior para que sejas conduzido ao leme do poder. A autoridade inoportuna pode encurralar-te no fogo da violência. Não peças aos instrutores de outras esferas que te ofertem segredos da perfeição corpórea. A beleza efêmera pode situar-te no vício. Não peças aos mensageiros divinos o privilégio da posse. A posse mal conduzida atrai os milhafares da usura. Não peças aos companheiros desencarnados os enfeites da fama. A fama, sem alicerces respeitáveis, atrai as víboras da calúnia. Não peças aos emissários do Senhor os regalos do conforto excessivo. A escravidão do conforto excessivo atrai os gafanhotos da inveja. Pede a todos eles para que te amparem o próprio aperfeiçoamento, porque aprimorando a ti mesmo, perceberás que a existência na Terra é estágio na escola da evolução em que o trabalho constante nos ensina a servir para merecer e a raciocinar para discernir. Oremos ao Senhor. Senhor da vida, a quem tudo devemos, que nos ofereceu o Mestre Jesus, irmão amado, amigo incondicional, para servir de guia e modelo para as nossas vidas. E junto de Deus, Pai de amor, Jesus, nosso irmão, vamos buscar a sintonia com os mentores desta casa, deste trabalho, para que nesta sintonia possamos fazer as reflexões necessárias relacionadas à seara mediúnica. Possamos nós estarmos atentos, serenando os nossos corações, para que essas reflexões realmente calem fundo os nossos corações. Abençoe a todos nós que aqui estamos, Senhor. Mas abençoe também os nossos companheiros que não puderam estar aqui conosco. Onde quer que se encontrem, possam receber também as benesses que já estamos também usufruindo. Abençoe-nos sempre, que assim seja. A reflexão de hoje está a cargo da Silvia, ela vai falar sobre o trabalho. Hoje, então, nós vamos refletir sobre o trabalho. É interessante que a gente abre o livro assim, ao acaso, esse livro, porque aquele que a gente vinha acompanhando, tem dia que ele desaparece, que a gente não acha ele. Então, tem alguns dias que a gente faz a leitura ao acaso, como foi hoje. E hoje ele falou um pouco a respeito disso, né? Do trabalho, da construção, do não trabalho, da preguiça, né? Então, vamos fazer essa reflexão a respeito do trabalho. O que é que vem a ser o trabalho? O trabalho é ocupação em alguma coisa, obra ou ministério, exercício material ou
intelectual para fazer ou conseguir alguma coisa. Isso daí, quem fala isso aí é na língua portuguesa, o que vem a ser o trabalho, né? Mas aí a gente tem um conceito do Espiritismo, do Livro dos Espíritos. O que é trabalho? Toda ocupação útil, né? Porque quando a gente fala em trabalho, a gente pensa só no trabalho remunerado, lá na profissão, ou mesmo no trabalho doméstico, alguma coisa nesse sentido. E ele fala assim que toda ocupação útil para a gente mesmo e para outras criaturas é o trabalho. E o trabalho é uma das leis, né, está no rol das leis do Criador, das leis naturais do Criador. A gente tem a lei do trabalho. E a gente necessita do trabalho para que a gente possa se desenvolver materialmente, intelectualmente e espiritualmente. Então, desde todo o sempre, a gente necessita dessa ocupação útil. E por isso é uma lei. A gente precisa, no princípio das nossas encarnações, do trabalho mais material, porque a gente precisa caçar, lá no começo da nossa jornada evolutiva, a gente tinha que conseguir os alimentos, né? Não tinha supermercado, não tinha o leite de caixinha, não tinha nada disso, né? A gente tinha que ir atrás de todo o alimento, de todo o vestuário, né? Tecido a gente não conseguia achar na loja, tinha que ser, a princípio, a pele, depois aprendemos a tecer, né? E por aí afora a gente foi progredindo materialmente e intelectualmente, né? Porque quando a gente aprendeu a fazer, manufaturar as coisas que a gente necessitava, a gente precisou de desenvolver a nossa inteligência, a nossa experiência. Precisamos de botar em ação esse dom, né, da inteligência, para que a gente pudesse trabalhar e se desenvolver. Mas também a gente não pode esquecer de um outro trabalho, aquele trabalho que não é esse trabalho para conseguir o alimento a princípio, e nem é esse trabalho remunerado, mas aquele trabalho, a abnegação, que a gente faz em prol do outro, ajudando o outro, socorrendo o outro, ouvindo o outro, né? Então, ele fala assim que o trabalho material, o trabalho profissional da gente, nos faz desenvolver horizontalmente, quer dizer, a gente cresce na vida, né? A gente se desenvolve, a gente estuda, a gente adquire conhecimento, a gente adquire bens também, conforto, medicamento. Com todo esse trabalho que a humanidade vem fazendo, muito a gente já conseguiu materialmente. Há pouco tempo atrás, se a gente for ver, se a gente for basear na história da humanidade, né? Todas as descobertas que a gente tem mais recentes, né, do século passado, nos trouxeram muito conforto, né? O antibiótico, a anestesia, todos esses medicamentos, as vacinas, tudo isso nos trouxe muito conforto material, físico, né? E ele diz assim também que a gente deve buscar esse outro crescimento através do trabalho mesmo, o crescimento vertical, que nos faz crescer espiritualmente, que é esse trabalho, a abnegação, que é esse trabalho que a gente faz pelo simples desejo de ser útil às pessoas, ser útil para a gente mesmo e para as pessoas. Aquele trabalho em que a gente tem prazer em ajudar o outro, em qualquer lugar que seja. Aprender o outro a estudar, passar um ensinamento, ensinar a mãe, ensinar o filho uma costura, um bordado, um crochê. É material, mas você está fazendo isso assim, gratuitamente, você está oferecendo isso, né? E aquele outro trabalho também mais espiritual, que é aquele trabalho que a gente oferece para um amigo da gente que está doente, que a gente vai fazer companhia, uma leitura para esse amigo que está acamado,
fazer uma visita num abrigo de pessoas idosas, alguma coisa nesse sentido nos ajuda a crescer espiritualmente. Porque a gente, doando para o outro, a gente aprende com ele, né? E agora queria falar a respeito do trabalho aqui no Centro Espírita, que a gente faz aqui no trabalho mediúnico. Antigamente, quem é espírita há mais tempo vai lembrar. Antigamente a gente falava assim, vai na sessão ou então vai no trabalho. Eu lembro quando eu era criança, eu não era espírita, mas as pessoas iam no trabalho espiritual, na sessão espiritual, né? Então, era nesse sentido, era no trabalho de doação espiritual. O que significava isso? Que eles iam lá para socorrer, para amparar, para trabalhar, para a recuperação dessas criaturas desencarnadas, necessitadas. Então, é esse o trabalho que a gente vem fazer aqui no Centro Espírita. É um trabalho amoroso, fraternal, de abnegação, que a gente vem para ajudar e a socorrer as outras pessoas, mas que a gente também, em contrapartida, recebe muito mais do que a gente pode imaginar. Foi muito interessante, sexta-feira foi aniversário da mocidade, teve uma reunião muito bonita aqui, e no outro dia de manhã a gente teve uma reunião mediúnica em que um espírito mentor da casa vinha oferecendo flores para os dirigentes da casa, da reunião, porque a reunião tinha sido muito bonita, muito proveitosa, porque era dos meninos que estão necessitando dessa orientação. Então, a gente recebe coisas que a gente não vê, né? Mas a gente sente bem. Então, estava gostosa a reunião, estava boa, porque a gente estava recebendo tudo isso. E eu sempre, quando vou falar a esse respeito da gratidão do mundo espiritual, do trabalho que a gente faz, de tudo que a gente recebe do mundo espiritual, eu gosto muito de citar aquela história do Bezerra, porque ela me emociona muito e eu acho ela muito linda, que o Bezerra de Menezes trabalhou muitos anos com obsessão, né? Com um trabalho de desobsessão. E ele trabalhava muito. Até eu vim a conhecer esse espírito através dos livros e da história dele, por conta de uma obsessão assim também. Eu estava passando por um momento difícil, eu não era espírita ainda, e conversando com a dona Antonieta Barini, lá no Esperança e Fé, ela falou para mim, por que você faça oração, pede proteção para o Bezerra de Menezes, que ele trabalhou muito com desobsessão, ele vai te ensinar o caminho, né? E a partir daí eu comecei a estudar mediunidade, obsessão, e a partir daí entrei no Centro Espírita e comecei a trabalhar. E foi muito bom para mim, porque me tirou desse estado obsessivo ao qual eu me encontrava, que hoje também naquele papel que está escrito ali, fala assim, que a maior dificuldade, o maior perigo que a pessoa tem é no momento do ócio. Então, era isso que estava acontecendo comigo. Eu estava ociosa, não fisicamente, não de trabalho, porque eu tinha filho pequeno, estava naquela correria da vida. Eu estava ociosa espiritualmente. Eu não estava procurando o trabalho espiritual, né? Me espiritualizar. Não é numa religião, não. Me espiritualizar mesmo no dia a dia, me ligar a Deus, de alguma forma. E eu conheci esse espírito, a dona Antonieta citou, e eu fiquei curiosa a respeito dele, fui ler, fui pesquisar e fui ver. E um dia eu ouvi essa história numa palestra. O Bezerra trabalhou muitos anos em reunião mediúnica e desobsessão, trabalhando e amparando, socorrendo, orientando os espíritos, né, na reunião mediúnica. Dizem que desencarnado, ele também passou por um momento de perturbação, porque todo mundo passa por um momento de perturbação, mais ou menos longo, dependendo da evolução espiritual da criatura. Creio que ele deve ter passado um breve momento, mas ele acordando, né, despertando na colônia espiritual, lá no hospital, e as pessoas ao redor dele
né, conversando com ele, vamos despertar a Bezerra, a Celina, né? A mensageira da Mãe Santíssima, Celina, despertando o Bezerra, para vocês verem que espírito elevadíssimo esse. É o Divaldo, né, nos Florações Evangélicas, que conta essa história. Semeador de estrelas. E vamos acordar, Bezerra, vamos, já está na hora, né? Vamos, já passou, você já fez, né, desencarnou. Vamos. E ele despertando, deitado na cama, no hospital. E ele despertou, foi se sentando, ela falou assim, vem aqui, né? Aí ele disse assim, nossa, mas que música suave, né? Que bonita a música. Ela falou, vem até a janela. Ele chegou até a janela do quarto, tinha uma multidão de pessoas no jardim do hospital, né? Todo mundo ali cantando, entoando uma música muito bonita e acenando, né? E ele falou assim, eles cantam por você, mas por mim eu não conheço ninguém. Eu olhava num, olhava no outro, não reconhecia, não era conhecido dele, né? Aí Celina disse assim, são todos aqueles espíritos que você socorreu, que você amparou, que você deu a sua mão, que você doou o seu tempo, ouvindo e resgatando essas criaturas, elas estão aqui para te receber e te dar um abraço, né, em forma dessa música, de agradecimento, porque você foi muito importante, tirou elas de um sofrimento muito grande. Então, a gente tem essas partes assim que a gente não sabe, né? E se a gente lembrar do Obras Póstumas, se a gente lê o Obras Póstumas do Kardec, que são alguns escritos dele, que foi editado póstumamente, a gente vai perceber que ele fala isso também. Ele fala que os espíritos falaram para ele de todas as dificuldades que ele encontraria, mas não falaram para ele, em contrapartida, que muito ele receberia. E ele queria dar esse testemunho, que ele recebeu muito, né? Se ele sofreu perseguições, ele sofreu dificuldades, mas ele recebeu muito, porque ele doou, ele estava no trabalho. Então, é isso que a gente veio refletir hoje, que a gente faça o trabalho, mas esse trabalho amoroso, de afeto, de vontade de trabalhar e ajudar. Porque, às vezes, a gente tem uma ideia do trabalho ser uma coisa ruim, né? A gente tem essa dificuldade. Até no estudo que eu estava buscando, eu fui procurar a respeito do trabalho, e eles nos falaram assim que nós fomos colonizados pelos portugueses e pelos europeus, e nessa época era um trabalho, era assim, não tinha merecimento trabalhar. Quem era rico, quem era bem posto na vida, não podia trabalhar, ficava em casa, sentado, tinha os seus serviçais. Por isso o trabalho escravo, por isso o trabalho mais manual ficou para as pessoas que tinham menos dinheiro. Então, é muito ligado a esse traço cultural, mas que o trabalho edifica, o trabalho material, qualquer que seja ele, edifica o homem, faz o homem crescer, materialmente, psicologicamente, porque ele se sente útil, e espiritualmente também, porque ele desenvolve a sua inteligência e desenvolve a sua solidariedade também, né? Ali em família, no campo ali, né? Do trabalho que ele está. Então, vamos fazer o trabalho que nos cabe na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança e no centro espírita. Vamos fazer isso com muita alegria e gratidão a todas essas pessoas que vão nos dar a oportunidade de trabalhar. Porque a gente só acha bom, assim, entende o quanto é importante o trabalho quando a gente fica sem nada para fazer. Dá um tédio danado, né? Domingo à tarde é terrível, né, gente? A gente pensa porque vai voltar segunda-feira a trabalhar, mas não é. É porque já descansou, porque a gente precisa do descanso, né? Aí tem o EAD, viu? Para quem estiver entediado, não tem nada que fazer, tem o EAD aqui para a gente estudar. 5 horas. Então, gente, é isso aí. O trabalho é muito importante. A gente não imagina o quanto é importante. E buscar esse trabalho não só
material, porque chega um certo ponto da vida que a gente não precisa dele mais, que a gente se aposenta, que a gente tranquiliza, mas isso não quer dizer que a gente vai ficar parado no tempo. Aí que a gente tem que arregaçar as mangas e ajudar as outras pessoas com a nossa experiência. Eu lembro também uma certa feita que um espírito, numa reunião nossa, ele estava falando assim que as pessoas, depois que aposentam, vão para a praça jogar dominó, né? Ou, sei lá, vão fazer nada, né? Ele falou a esse respeito. Nós tínhamos lido um texto desse teor, e ele falou isso. Ele falou assim que não é por aí. A gente deveria se entregar ao trabalho para o bem geral, né? E não só para o ócio. O ócio é importante, no sentido assim, o ócio produtivo. Você ficar um momento sem fazer nada, numa meditação, fazendo uma leitura gostosa, é importante. Mas eternamente não, né, gente? A gente precisa trabalhar sempre. E é isso aí que eu tinha para refletir a respeito. E podemos ir trabalhar, então.